Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o concurso do ISS Teresina, né? E a gente vai trabalhar aqui com os critérios que a banca FCC vai utilizar para a sua prova, beleza? Então vamos lá. Então, aqui está meu currículo, né? Eu já trabalho com essa questão de discursiva aqui em Brasília desde 2010, então já é um tempo considerável aí, né? 2009, 2010, que eu já trabalho com discursivas. A gente vai trabalhar aqui com aspectos apenas da banca FCC, só que nesse primeiro momento a gente vai falar sobre como a banca FCC estruturou a cobrança da discursiva na sua prova do ISS Teresina. Essa é a nossa primeira parte da aula. Então vamos lá. Então a gente está vendo aqui que na fase 2 do concurso, que é a fase discursiva, nós vamos ter conhecimentos específicos 2. E aí você vai ter duas questões dissertativas, certo? E uma proposta de decisão versando sobre um caso prático, que é muito próximo do estudo de caso. Tá bom? Beleza, aqui você vai ter duas questões e aqui você vai ter uma questão. Aí o que é que a banca estabeleceu no seu edital? Uma decisão de 60 pontos, versando sobre um caso prático, e duas questões dissertativas, valendo 20 pontos cada. Então, voltando para cá, ó. Essa parte aqui da prova vale 60, e essa parte aqui vale 40. Só que esses 40, duas vezes 20 pontos, que vai dar os 40. O total dá 100 pontos. Aí o que é que ele fala aqui? Não será permitida nenhuma espécie de consulta, nem utilização de livros, códigos, manuais impressos ou quaisquer anotações. E o que é que vai ser cobrado na prova de conhecimentos específicos 1, que é o anexo 1, ó, quando ele fala de anexo 1? Então pode ser que é uma questão sobre direito tributário, legislação tributária, contabilidade geral, avançada, custos ou auditoria. Certo? Normalmente, o que é que deve acontecer? Ele deve cobrar duas questões discursivas, sendo a primeira de legislação tributária e direito tributário, a segunda, contabilidade geral ou avançada, é a tendência natural da banca, considerando o perfil do concurso, considerando o perfil do cargo, né? E você deve ter uma questão, que é a proposta de decisão, envolvendo várias matérias ao mesmo tempo, misturando, por exemplo, auditoria com direito tributário, auditoria com legislação tributária, auditoria com contabilidade. Deve ir por aí, tá bom? Aí, continuando. Na fase 2, a prova de conhecimento específico será avaliada em conformidade com os seguintes critérios. O domínio técnico do conteúdo aplicado, considerando as especificidades das questões propostas. Isso aqui é importante que eu vou falar agora. Ó. A correção gramatical e a adequação vocabular, tendo em vista os mecanismos de constituição do vernáculo e os procedimentos de coesão e argumentação. Então, o que é que ele está falando aqui? Uma coisa é o que ele fala, outra coisa é como ele cobra na prática. Depois a gente vai explicar nas próximas aulas. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou prezar pela questão técnica e eu vou prezar pela questão gramatical, pela questão de concordância, pela coesão textual. Só que tem um detalhe, se você comparar o edital da banca FCC com outras bancas, como a banca CESP, como a banca ESAF, a banca CESP e a banca ESAF, por exemplo, elas colocam penalidades para cada erro gramatical. Você está notando que a banca FCC ela orienta que você siga a questão gramatical corretamente, mas ela não atribui uma penalidade. Você vai ver que isso tem uma consequência que eu vou explicar mais para frente. Mas, por hora, eu só quero deixar claro, o seu edital está cobrando as duas coisas. A questão técnica e a questão da escrita, a questão gramatical, formal. Beleza? Próximo. Será atribuída a nota 0 a prova de conhecimentos específicos 2, decisão em questões dissertativas que for assinada em local apropriado. Apresentar no caderno de resposta definitiva qualquer tipo de sinal. Assinatura, traços, desenhos, rabiscos. Estiver em branco. Apresentar a abordagem correta
do conteúdo solicitado, que é fuga ao tema, apresentar a letra ilegível ou incompreensível e fugir do tema. E aqui estiver em branco. Isso aqui é importante, porque alguns alunos, quando vê um caso prático, que é exatamente a situação da cobrança do caso prático, tem aluno que quer colocar assim, eu vou colocar a data, vou colocar o dia, mês e ano. Eu não recomendo, entendeu? Eu recomendo que, se o caso prático, ele te pedir um parecer, se o caso prático, ele pedir só para você se manifestar sobre alguma questão, se está certo ou está errado, que normalmente o que acontece, se aquilo está ou não em conformidade com a legislação, certo? Eu recomendo você fechar o caso prático, certo? Com alguma coisa assim, é a opinião do auditor, é o parecer, é a recomendação, ponto. Sem negócio de data, sem negócio de nome, falar, sou o auditor, você imagina que é o auditor fulano de tal, X. Isso aí pode desencadear como se fosse sua indicação da prova, que você está se identificando para o examinador. E como a correção tem que ser uma correção cega, qualquer identificação vai te penalizar. Então, eu recomendo evitar frases soltas no começo, a não ser que essa frase solta seja é o parecer, é a opinião do auditor, alguma coisa assim. Depende do caso prático que ele vai te cobrar. Beleza? Continuando. Na aferição do critério da correção gramatical, por ocasião da avaliação de desempenho, serão consideradas as normas ortográficas promulgadas pelo Decreto Presidencial 6583. Isso é importante por quê? Porque quem lê isso aqui fica encucado, fica apreensivo de que maneira a banca vai cobrar a questão gramatical na prova. Isso é importante. Então, depois a gente vai explicar sobre isso. Por enquanto, o que você está anotando? Você está anotando que você deve prezar pela questão técnica e que você deve prezar pela questão gramatical. Em hipótese alguma, um rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção pela banca examinadora. Na fase 2, a prova de conhecimento específico 2 será avaliada numa escala de 0 a 100 pontos. Lembrando que 60 pontos é para o caso prático, a decisão, e 20 pontos, 20 mais 20, para as duas questões discursivas, 60 mais 20, somam 100. Será considerado habilitado na fase 2 da prova de conhecimentos específicos o candidato que cumulativamente obtiver nota maior que 0 na decisão. Nota maior do que 0 em cada uma das questões. Então, primeiro, para você não ser eliminado, você tem que tirar maior do que 0 nas 3 provas. Então, a primeira prova vale 60, que é o caso prático. Você tem que tirar pelo menos 40, 30. Nas outras 2 provas, você tem que tirar pelo menos 15 e 15. Não pode tirar 0. Por quê? Porque o somatório, é o que eu vou falar agora, o somatório das 3 provas tem que dar 60. Então, se você tira 50 na decisão, mas você tira 5 em um caso, em uma questão, e tira 2 em outra questão discursiva, você somou 57. 57 você está eliminado, certo? Então é preciso que você tire, somando as 3 provas, que você tire mais de que 60, certo? Igual ou superior, tá? Então pode ser que ele tire, um exemplo, ele pode ter tirado 20 no caso prático, 20 na questão discursiva 1 e 20 na questão discursiva 2. Somatório, 60. Então ele está habilitado, tá bom? O candidato não habilitado na fase 2 será excluído do concurso. Na fase 2, a grade de correção contém a resposta esperada, a resposta apresentada e a pontuação obtida, segundo os critérios obedecidos, serão divulgados por ocasião da vista da prova. Você vai ter uma grande chance aqui no concurso, no curso do 3D, né, no nosso preparatório aqui para essa prova discursiva. Você vai ter acesso a grades, né, de provas anteriores. Na verdade, eu vou trabalhar com a grade mais recente que foi aplicada no TRF3 em 2016. Então você vai pegar o resultado quentinho, né? Só quem vai ter acesso a essa grade são os alunos que fizeram o TRF da terceira região em 2016, são esses alunos que têm essa prova, que normalmente o aluno ele não divulga isso, certo? Mas eu, como eu sou um professor que eu corrijo várias discursivas, eu tenho acesso a uma gama de questões corrigidas e questões avaliadas pelas bancas dos alunos, porque eu elaboro recursos para os alunos. Então eu fico com esse material. Esse material ele vai ser passado na aula seguinte e a gente vai ver como é que a banca avalia o que é pedido. Tá bom, pessoal? Então, com isso a gente encerra aqui a nossa primeira parte, que é a nossa radiografia de como a banca FCC vai cobrar, vai te avaliar, certo? No concurso do ISS Teresina.
Daqui a pouco a gente volta sobre como a banca FCC trabalha a questão das discursivas e como a banca FCC trabalha com a questão dos estudos de caso, os casos práticos. Tá bom? Até daqui a pouco, fiquem com Deus.